Olá, meus queridos amigos, o meu nome é Marco Almeida, sou um português nascido em Moçambique. Vivo neste momento na região de Sintra, distrito de Lisboa, em Portugal, e é com muito prazer, muita alegria, muita honra que eu aceitei este convite do Movimento Sistémico para falar de homens que inspiram. E naturalmente, para falar de homens que inspiram, começando pelo meu círculo mais próximo, começo por falar do meu pai, que foi um homem que tivemos uma relação de alguma forma distante, né? Porque foi um homem que esteve um pouco ausente, mas que quando se manifestava, quando estava presente, mostrava que também as suas ausências me deram confiança, não é? Mostraram que ele confiou em mim para tomar as melhores decisões, né? Fazer boas escolhas. E um homem que sempre me incentivou e procurou que eu conseguisse superar, primeiro superar as minhas próprias dificuldades, no fundo, e procurou sempre animar-me e levar a que eu de alguma forma chegasse mais além. Os meus avós, meu avô paterno também, um homem que estudou, curiosamente, tal como eu também fiz este movimento de estudar na escola Ellinger na Alemanha. Meu avô paterno já o tinha feito no seu tempo. Foi um homem que começou por ser, a profissão dele era sapateiro, portanto ele foi um homem que de alguma forma trabalhava com as mãos, não é? E era um grande contador de histórias também. Portanto, ele era um homem muito hábil com as mãos e ele era um sapateiro à moda antiga, daqueles sapateiros que não só faziam a reparação, não é? A manutenção do sapato, do calçado, mas também desenhavam calçado e fabricava calçado. E era um homem que tinha um grande orgulho da sua criatividade, do seu talento e mostrava os modelos que ele fazia. Naquela época já modelos, por exemplo, sapatos de senhora, já com aqueles saltos, e ele era muito, mostrava muita alegria, muito orgulho pela qualidade daquilo que ele produzia, não é? E foi um homem que no seu tempo também foi estudar para a Alemanha e fez um curso, tal como eu depois mais tarde vim a fazer, não é? Fiz uma formação na escola Ellinger na Alemanha, que é curioso, não é? Esta coincidência, que nós sabemos que não há coincidências, não é? Então ele foi para a Alemanha fazer uma formação e especializou-se nesta área, não é? Na área dele, na área do calçado, e foi trabalhar para a África, onde foi também muito bem sucedido nesta área. O meu avô materno, que foi um homem que muito cedo teve que sair da sua terra de origem, porque precisava de garantir o seu sustento, a sua vida, não é? E que foi um homem que sempre demonstrou uma grande força, uma grande resiliência, uma grande capacidade de superação. Então, deste círculo mais próximo, estes três homens que são homens que me inspiram e que continuam a inspirar ainda hoje. Depois falar também um pouco de um homem que esteve muito presente na minha vida, que foi o segundo marido da minha mãe, um homem que gostava muito de cultura, gostava muito de teatro, de cinema, que também era um homem que gostava de praticar desporto e que foi um homem que de alguma forma também me levou a conhecer essas dimensões, essas facetas, não é? Do contacto com a cultura, do contacto com o teatro, do contacto com o desporto, e que foi um homem que já faleceu e que teve essa grande influência na minha vida, e nesse sentido é também uma fonte de inspiração. Então, tendo falado aqui deste círculo mais próximo, também falar um pouco de um professor enfim, de inúmeros professores que eu tive, mas um em particular que me marcou muito também, que é o professor Nazário, que foi meu professor de inglês e que era um homem que tinha uma forma de ensinar, uma maneira de ensinar e uma maneira de cativar e de promover o interesse dos alunos, e sobretudo eu lembro-me muito destas características dele. Era um homem de uma estatura muito grande, era muito alto, que era invulgar naquela época, não é? Tipicamente
Os homens aqui eram de estatura média ou baixa e tinham durante as aulas utilizavam um lápis, que era um lápis muito grande, que ele utilizava como apontador, como de alguma forma que não era comum ver um professor utilizar. Parece uma coisa simples, mas e que com ele eu aprendi inglês e creio que também foi uma grande inspiração para mim, e hoje em dia eu sou fluente em inglês e creio que ele foi um dos grandes impulsionadores desse meu interesse pelo inglês e pela cultura inglesa, não é, que se aprendia naquela altura. No fundo estes são no fundo os homens que me inspiraram assim mais próximos, e agora falando um pouco de homens mais de outras épocas, não é, e que também me inspiraram em algum momento da minha vida, claro, naturalmente falando de filósofos e de pensadores e de poetas também, em alguns casos. Não podia deixar de falar de Sócrates, que foi o precursor de uma verdadeira revolução intelectual, não é? Que é autor da frase "só sei que nada sei", que é uma frase que ficou até hoje, não é? É um homem que não deixou obra escrita e que, no fundo, nós ficamos a saber das suas maiores reflexões através dos registros deixados pelos seus discípulos. Depois também Platão, foi discípulo de Sócrates e que queria ser político, não é? Mas que depois de se tornar discípulo de Sócrates passou a ver o mundo de outra forma. Também Aristóteles, que foi discípulo de Platão, não é? Que no fundo fez reflexões sobre uma vasta variedade de temas, desde a geometria, a ética, a poesia, a medicina, e que também é uma grande inspiração. Descartes, que nos diz que penso logo existo, não é? Que é tido como o criador do pensamento cartesiano, e as suas reflexões serviram de base para aquilo que conhecemos como a filosofia moderna. Kant também, fundador da filosofia crítica. Depois, naturalmente, mais próximos, Freud, não é? Que é considerado o pai da psicanálise, Jung, que nos trouxe a psicologia complexa, que nos falou do inconsciente, que nos falou dos arquétipos, da sombra, não é? E agora, mais recentemente, também um homem que, dentro deste movimento que também está por trás do movimento sistémico, que é Bert Hellinger, que é uma grande fonte de inspiração, naturalmente, que no fundo é um homem que deixou-nos o ano passado, que deixou uma grande marca, acabou por nos deixar uma grande obra, portanto, escritor, pedagogo, filósofo, criador da Familienstellen, que é uma palavra que até custa um pouco a pronunciar, a constelação familiar, não é? Com esta abordagem fenomenológica, e que no fundo para mim, sobretudo, uma grande e continua a ser uma grande fonte de inspiração, e neste momento as suas descobertas, os seus estudos, os seus achados, e no fundo aquilo que eu fui aprender também com ele, continua a influenciar e continuará a influenciar grandemente a minha vida. Falando também de alguns poetas portugueses, naturalmente não podia deixar de falar de Fernando Pessoa, que também nos deixou uma grande obra e uma grande influência na literatura portuguesa. Miguel Torga, um pouco já também mais recente, e José Saramago, naturalmente, que venceu o Prémio Nobel e que é também uma grande influência. Depois, falando aqui um pouco de influências mais próximas, falar-vos aqui dos professores da Escola Hellinger, que foram, no fundo, homens, e são homens, que deixaram uma grande marca e que são uma grande fonte de inspiração também, como é o caso de Wolfgang Deusser, Gerhard Walper, Joel Weser. Também falar um pouco já dos discípulos, por assim dizer, como é o caso do grande Renato Bertati, que tanto trabalho e de tanta qualidade tem desenvolvido nesta área, uma grande fonte de inspiração, para além de ser um ser humano maravilhoso. Falar também de Sammy Storch. Eu tenho dificuldade e não quero esquecer de ninguém, porque no fundo as influências e a inspiração vêm de tantas partes, de tantos homens inspiradores, que eu quero desde já pedir desculpa a algum nome que não surja, não é? Também não é fácil mencionar a todos, mas sobretudo procurar não esquecer de ninguém. E depois, e por fim, falar-vos também de um grupo de homens inspiradores que eu conheci em 2017. Portanto, em 2017, Bert Hellinger conduziu integralmente
o seu último seminário voltado exclusivamente para homens, e nesse seminário, que foi um seminário de um dia, um pouco antes do almoço, ele pediu que os participantes se dividissem em grupos de 5 e que refletissem sobre uma afirmação até impactante até hoje, e essa afirmação era: homens permanecem, homens dignos permanecem. E desde então, com esse grupo de homens, temos procurado aprofundar o significado desta afirmação. E criámos um grupo que se mantém unido até hoje, um grupo que é formado por um grande amigo italiano, que é o Gianluca Misturini, que desenvolve trabalho com base na filosofia lingeriana na sua terra natal, que é em Bari, na Itália. Também Esteban Basnek, que é um grande amigo que vive na Argentina, em Córdoba, e que dentro da sua atividade como empresário também levou a filosofia lingeriana para dentro da sua atividade, com resultados muito bons. Depois falar de Rinaldo Almeida, um querido grande amigo, mediador, e que também tem uma atividade, escreveu um livro do qual eu tive a honra de prefaciar, e que desenvolve a sua atividade também como muito imbuído da filosofia lingeriana. E Daniel Hernández, outro querido amigo que faz parte deste grupo, e que é colombiano, vive no Canadá, e os 5 temos procurado trazer um pouco do nosso conhecimento, sobretudo do conhecimento transmitido pelo grande mestre Bert Hellinger, para, no fundo, ajudar também a muitos homens, não é? Sobretudo procurar olhar um pouco para a saúde mental dos homens nos tempos que correm, nos tempos modernos, que tanto, por vezes, sabemos que os homens por vezes têm alguma dificuldade em se expor, em falar, não é? Então procurar trazer esta abertura, esta filosofia lingeriana. E por último, para concluir, lembrar-me também de alguns queridos amigos, colegas da escola Hellinger e que vivem no Brasil, como é o caso do René, que eu sei que ele fez a primeira mensagem para este movimento de homens que inspiram, não é? Homens inspiradores. Também falar do Tónio Luna, do Marcos Castro, do Mateus. Não me quero esquecer de ninguém, mas sobretudo lembrei-me destes nomes, e também enviar-lhes desde já, daqui de Portugal, um grande abraço a todos. Foi um prazer participar, contem comigo, até breve, um grande abraço a todos.